Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, mais ou menos ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. Bate-papo com imigrantes brasileiros que, assim como eu e como muitos, um dia resolveu chegar aqui nessa terra abençoada. E hoje estou aqui com a Lazara. Peraí, como que fala Lázara? Não é Lazara? É Lázara. Meu nome, como todo mundo no Brasil, são 4 nomes. Aí é Lázara Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Lázara Aparecida. Evangelista de Arruda, solteiro, casada, virou Miranda. Lázara Aparecida, evangelista de Arruda. Isso. Que agora virou Lázara Miranda. Isso. Mesmo assim, eu trocaria o Lázara e colocaria Lala Miranda. Estou aqui com a Lala Miranda. Vamos lá, Lázara. Me conta. Primeira e única pergunta que eu sei que eu vou fazer para você. Da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Bom, eu sou de Goiânia. Eu sempre trabalhei na área administrativa. Meu trabalho no Brasil era gerente de administrativa, sempre na área financeira. E eu sempre trabalhei na revenda de carros. Eu trabalhava numa concessionária da Volkswagen no Brasil, por muitos anos. Tá, e por que você resolveu vir para os Estados Unidos? Bom, a minha vinda foi para os Estados Unidos foi porque o meu marido no Brasil, ele tinha uma loja e os negócios deles não começou a dar errado de todo jeito. Ele começou a mexer com trocar cheque, essas coisas, acabou quebrando. Ele acabou ficando no Brasil sem trabalhar por volta de 1 ano. E como ele tinha um irmão aqui nos Estados Unidos, ele decidiu vir para os Estados Unidos. E nesse período eu fiquei lá, que eu não tinha intenção nenhuma a vir para os Estados Unidos. Mas chegou um tempo ele não quis ficar aqui mais, ia voltar para o Brasil. E eu não quis que ele voltasse para o Brasil, porque as coisas... Ele estava aqui, você estava lá, você falou, não, fica aí mesmo que você... Para mim é melhor ser longe de mim. Eu fiquei com uma criança de 9 anos e um bebê que não tinha nem 1 ano. Quando ele veio, meu filho tinha 6 meses. E nessa história, eu não quis que ele voltasse, porque ele ia fazer o quê no Brasil? Já tinha quebrado. Eu pedi demissão e a gente tinha conseguido um visto para mim, para minha filha, para vir pela porta da frente. E ele não conseguiu e nem o meu baby conseguiu. Peraí, calma. Mas ele já estava... Vocês conseguiram o visto de turista. Ele não conseguiu. Não, aí ele veio pelo México. Ele veio antes pelo México. Pelo México. Aí o meu baby não conseguiu o visto. Ué, engraçado de a criancinha, o bebê não conseguir, né? Não deram porque o rapaz da embaixada falou que ele não tinha nada para fazer aqui, que com uma criança com menos de 1 ano ia conseguir, queria vir nos Estados Unidos. Agora deixa eu falar, para desses agentes consular, o animal, não é que o filho vai fazer nos Estados Unidos com 1 ano. Os filhos têm que acompanhar o pai, que tem coisas para fazer por 1 ano, que não vai largar o filho no Brasil. Não, e ele amamentava, né? E ele amamentava ainda. Nessa moral da história. A gente não conseguiu, eu não quis que meu marido voltasse. Eu decidi a mandar minha filha numa excursão para Orlando e vim pelo México com meu filho de 1 aninho. Ele simplesmente... Você com visto veio pelo México? Agora eu vou ter que perguntar, então me fala. Como que é vir pelo México saindo de Goiânia? Porque existe mais ou menos um esquema, né? Os coiotes. Como que é? De Goiânia você faz o contato com alguém que já veio pelo México. Isso. Nesse período, ele conseguiu um contato com um coiote, né? Aí eu vim Goiânia, São Paulo a Cancún. Como a maioria dos imigrantes... Quando chega em Cancún, ali que começa, né? Ali que começa a história. Você lembra quanto que você pagou na época? Eu acredito que na época não foi muito caro, foi uns $5.000. Na época, porque agora está 20, né? Alguma coisa tá assim. 22. 22 agora. $1.000. Aí o que aconteceu? Eu decidi vir pelo México com meu filho. Essa vinda pelo México que você falou, como você falou, o Cancún começa. Você tem que deixar todas as roupas lá, você tem que vir com o mínimo possível. Detalhe, a minha passagem pelo México, eu peguei garrafas de Coca-Cola, essas garrafas PET, e misturava com mucilon
e leite ninho. Então, eu carregava uma garrafa, sempre eu trouxe 4 garrafas, eu me lembro muito bem, eu trouxe 4 garrafas de leite e trouxe garrafas de água. Nisso eu misturava para o meu filho. Tudo bem, a Cancún foi maravilhoso, passamos. Peraí, deixa rapidinho. Quando você chega em Cancún, existe alguém que vai te pegar no aeroporto? Como que é? Não, ele já deixa tudo preparado. Tipo, tem o ônibus do hotel, né? Eles reservam hotel, faz essas coisas e deixa tudo preparado. Chegando em Cancún, foi ótimo, eu fiquei lá, acho que 2 dias em Cancún, tive que deixar e deixando as minhas roupas, porque estava muito pesado, eu tinha que trazer o leite com o mucilão para o meu filho, mas ele me amamentava ainda nesse período, mas eu precisava. Chegando em Cancún, deixei tudo, peguei um voo que o Coyote próprio mesmo fez para a cidade do México, eu com o baby. Tá. E o mochilão, e a água com leitinho? Só carregava isso, um peso danado com a criança, sem roupa praticamente. Eu acho que eu estava com uma calça. Qual que é a idade que estava o teu filho? 1 aninho, completou 1 ano. 1 aninho ainda, de fralda ainda? De fralda, foi terrível. Chegando na cidade do México, a gente senta como se você estivesse fazendo turismo. Sentamos, o pessoal da imigração passa olhando e você está lá, né? Como se você estivesse na melhor das suas viagens. Tudo bem, pegamos o voo para Hermosillo, uma cidade com divisa com o México, com divisa com Fênix, na verdade, eu vim por Fênix. Ficamos em uma casa no meio do nada, não tinha nada, era tipo um ferro velho, um depósito de carros antigos. Cheio de gente, muitas pessoas mesmo, e os coiotes só assistindo filme pornográfico o dia todo. Mentira. Era uma coisa louca. Mentira! E não, com gente, com tudo, e eles assistiam aqueles filmes, e aí eu ficava mais do lado de fora com meu filho. E quantas pessoas na casa, mais ou menos? Deve ter umas 15 pessoas. Ficaram mais ou menos umas 15 Homem, mulher, criança? Homem, mulher e criança, e eles não queriam nem saber. Não tinha quase comida, o arroz de lá era horrível, um calor terrível, e passava um rapaz vendendo frango, só a coxa, aquela parte dos ossos mesmo de frango. Como eu sempre, qualquer lugar que eu vou, eu fico na cozinha. Eu passei a fazer arroz com frango para alimentar, porque realmente a gente não tinha nada. E chegando à noite, eu preferia, porque era muita gente, sem nada, eu dormia dentro de um carro velho, eu punha o meu filho dentro de uma blusa, que eu estava com uma blusa de frio, eu punha o meu filho dentro, abraçava ele, e nessa época eu não pensava em cobra, não pensava em nada, dormia do lado de fora e sentia um frio terrível, mas fiquei nessa casa por volta de 3 dias. Uau. Aí veio um carro grande, um carro bem legal, para pegar a gente. E nisso põe a quantidade de carro, e eu deitei nos pés, na parte de trás, eu deitei com meu filho e as pessoas puseram, todo mundo vestido de terno, como se tivesse indo a trabalho, né? E a gente passou nas fazendas, eles iam abrindo o portão e desse jeito. E nessa moral da história, eu fiquei 6 horas deitada com as pessoas com o pé em cima, amamentando meu filho. Porque um monte de pessoa deitada nesse carro? Né, as pessoas sentavam e eu deitei no chão da parte de trás, a parte do passageiro, porque eu estava com uma criança, então eles puseram o pé por cima de mim. Histórias assim terríveis, né? Não, mas a gente gosta de saber essas histórias terríveis. Pois é. Aí eu passei 6 horas desse jeito. Quando eu passei lá, gente, eu não aguentava mais amamentar, já estava tudo doendo, tudo para o meu filho não chorar. Ficamos num apartamento em Fênix. Vocês passaram, como foi para passar na imigração? Não passamos na migração, passamos no meio da fazenda, passamos no meio pelo meio da fazenda. Por meio do mato, por meio não passamos na migração. Eles acharam, o coiote passa pelos caminhos que você não faz nem ideia. E é engraçado que eu ainda quero encontrar essa fita, falando hoje com você sobre isso, eu lembrei que eu gravei, certas horas eu levantava e gravava por onde que eu estava passando, sabe? Você tem um videozinho? Eu tenho, eu gravei esse vídeo. Aí... Chegamos em Fênix, ficamos no apartamento lá, aí eles compram a passagem e vai mandando gente para tudo quanto é lugar. E eu fui mandada para Boston, porque eu moro aqui na região de Boston, né?
Eu já estava tão cansada que os meus olhos já estavam assim vermelhos, os olhos do meu filho, você não via o branco. O meu seio, de tanto amamentar, só virou pedra. Porque você estava só amamentando, não estava nem tomando banho. Você ficou quanto tempo sem tomar banho? 3, 4 dias. Demorou 4 dias do Brasil? Não, eu demorei 7 dias do Brasil aqui, entre Cancún, Cidade do México, Hermosillo e Fênix. Tá. Chegando em Fênix, eles me puseram dentro do avião para vir para Boston. Eu não falava o hi nem bye. E eu me lembro bem que eu estava com tanta sede, e eu não sabia falar o hora. Para mim, eu falava o water, né? E o pessoal ficava, what? Aquela confusão que você sabe de inglês para o português, que a gente não sabe. Por mais que você estuda. Eu terminei a escola lá em 84, então não lembrava mais, eu só lembrava das pronúncias. Ok. E nisso tinha uma pessoa sentada do meu lado, um senhor de Orlando. Olha como Deus põe anjos na vida da gente. E esse homem foi vendo a situação que eu já estava para desmaiar de cansada, eu precisava tomar alguma coisa, eu não sabia pedir a aeromoça. Tipo assim, não fazia. Eu acho que hoje em dia as pessoas que trabalham nos aviões estão mais acostumadas com imigrante, não naquela época. E esse cara pegou fazendo cenas, se ele podia segurar o meu filho para mim, e pegou a água dele, me deu, ele viu que eu estava com muita sede. Ele segurou o meu filho para mim, aquele para mim foi tirado um peso, sabe? Aí, quando ele segurou, eu tomei a água, ele perguntou se eu queria comer alguma coisa, ele pegou uma comida para mim, ele falava chicken ou beef, aí eu não sabia o que era isso, né? Aí eu falava polho, porque eu fiquei no México, eu sabia o que era, né? Aí ele pegou a comida para mim, e na hora chegou em Boston, não, Nova York, fez conexão em Nova York ainda. Pensa a situação da pessoa aqui. Chegaram em Nova York, todo mundo desceu do avião, não tinha mais ninguém, a aeromoça mandando eu sair, eu falava assim, não, Boston, só falava que eu queria ir para Boston. Não vou sair desse avião. Como que eu fico? Como que eu saio daqui? E esse cara que sentou perto de mim, ele estava vindo do Havaí. Esse cara que sentou perto de mim, eu não sei o que Deus fez na vida dele, que ele entrou dentro do avião, me pegou, me puxou pela mão, pegou o meu filho. Aí ele conversou com ela lá, que eu não entendia nada que ele estava falando, e conversou, saiu comigo, olhou minha passagem, pegou meu ticket, olhou minha passagem, me puxando pela mão no aeroporto de Nova York, que não é nada fácil ali, me puxando pela mão, chegou no lugar de fazer o check-in para me mandar para Boston, me colocou, eu acho que eu só confiava nele, eu só segurei a bolsa dele, que ele estava com uma mala de laptop, foi o que eu segurei. E ele me colocou dentro do avião. Uau! Nessa hora, eu chorei. Aí ele tirou um colar, daqueles colares de conchinha que ele trouxe do Havaí e colocou. Esse cara é de Orlando. Não sei o nome, porque eu não sabia perguntar. Sei que foi o anjo na minha vida. Chegando em Boston, que o meu marido já estava aqui me esperando, eu entreguei o meu filho para ele, eu desfaleci. Então, essa foi a minha jornada para os Estados Unidos. Então, chegando em Boston, você foi fazer o quê? Chegando aqui, o meu marido já trabalhava na limpeza em um clube, com piscina, com essas coisas. Meu marido trabalhava. E a gente não tinha... Aqui era muito difícil conseguir aluguel naquela época que a gente chegou aqui. Para você entrar, você tinha, com uma pessoa sair, você tinha que pagar o aluguel mais o valor de um aluguel para a pessoa te passar o local. O que aconteceu? A gente não achou local aqui na região. Meu marido alugou um apartamento numa cidade que se chama Fall River, aqui, que ela é bem longe. Tá cheio de brasileiro hoje em Fall River também. Tá. Aí eu fui para Fall River, morei no Fall River. Anyway, meu marido me deixou lá, só que ele levantava 4 horas da manhã para poder vir trabalhar, porque ele trabalhava em Natick, que é mais próximo a Boston. E eu fui ficando lá, e isso a gente ficou sem saber ligar a água, ficou sem saber, eu não sabia comprar nada para casa. O que a gente tinha nesse apartamento? Um colchão e um cobertor. A gente dormia os 4, eu, meu baby e minha filha, em um colchão para a gente se esquentar.
E nessa época, foi tão difícil, porque foi exatamente a época de outubro. Estava tão frio, porque aqui é muito frio, já está muito frio nessa época. E o meu filho brincando dentro de uma loja da Burlington, ele conheceu uma menininha da mesma idade. Aí, quando a mãe dela veio chamar a criança, ela chamou em português, mas de Portugal. Eu falei, meu Deus, estou salva. Essa mulher me ajudou. E eu comecei a fazer babysitter, a gente combinou. Eu fazia babysitter para ela, da criança, da filha dela. Inclusive, ela casou nesse sábado. Eu fui no casamento dela. Nossa, depois de tanto tempo. Tem tempo, já Ó, tem... a criança casou. A criança casou. E ela veio, ela conseguiu doação de cobertor, de sofá, de vasilha, de colher. A gente não tinha nada. Então, foi essa a minha jornada. Chegamos, eu tive que ficar 7 meses sem trabalhar. Por quê? Porque eu não tinha como, eu não sabia para onde que eu ia mandar meus filhos, um de 1 ano e uma de 9 anos. Fiquei 7 meses sem trabalhar, meu marido saindo 4 horas da manhã, chegando quase 1 hora da manhã, aquela loucura, porque é muito tempo, umas 2 horas de drive. Mas, anyway, passou. Hoje em dia, já sou cidadã, muitos anos. E como que você virou cidadã americana se você entrou pelo México? Explica pra gente. Olha, eu me considero uma pessoa que Deus me ajuda muito. Aí eu comecei a limpar a casa. Pergunta que você me fez. Só que em Fall River não tinha trabalho de limpeza de casa. Eu vim trabalhar, eu saía com meu marido cedo, deixava minha filha na escola, que aí essa senhora nos ajudou a pôr a minha filha na escola. Aí pus o meu baby para uma pessoa cuidar e vim limpar a casa em Framingham. Limpando casa, comecei a trabalhar para uma pessoa aí de limpeza de casa, conseguimos mudar para Marlboro, nesse período de 7 meses, que uma senhora passou a casa para a gente teve que pagar para ela poder mudar, ela ia mudar anyway, e a gente ficou com a casa. Aí eu comecei a limpar a casa. Limpando casa para uma companhia, eu comecei a trabalhar na casa de uma família americana, que ficava uma velhinha em casa. A mãe dessa senhora, ela ficava só em casa. E a senhora tinha uma empresa, uma empresa de computação, ela mexia com computação. E eu descobri que essa senhora falava espanhol. E o que eu fazia? Todos os dias, quando eu ia limpar a casa dela, uma vez por semana, que era na sexta-feira, eu deixava a casa dela por último, porque aí ela me ensinava a falar o inglês. Que legal. Aí eu penteava o cabelo dela, eu via que a unha dela estava bem grande, eu comecei a lixar a unha dela, então ela começou a me ensinar o inglês através do espanhol, e eu comecei a ficar trabalhando nessa casa. Um dia a filha dela teve curiosidade para saber de quem que a mãe dela gostava tanto. No entanto, eu não conhecia essa senhora, a dona da casa. Um dia eu cheguei lá, ela estava lá, ela falou assim, eu quero saber por que a minha mãe gosta tanto de você. Olha a situação. E a gente começou, aí ela me deu a casa dela para me limpar, para ela. E nesse tanto, já passando os anos, eu trabalho para eles, tem 24 anos, desde que eu cheguei aqui. E passando os anos, a minha filha já estava estudando, e ela fez college 2 anos sem ter documentação aqui. Mas, exatamente, quando meu marido chegou aqui nesse clube que trabalhava, entrou aquela lei do Clinton, a lei do trabalho. Ele deu entrada, mas 2, 3 anos depois ele foi dispensado. Então a gente tinha um processo começado em 99, começo de 2001, mas a gente não tinha nenhuma opção de ficar legal, porque não tinha um responsible para isso. Entendi. Aí eu cheguei nessa família e falei assim, olha, a gente vai embora, eu vim avisar para vocês que eu estou indo embora, nós não temos condições mais de ficar aqui, eu não tenho carteira, eu não sou legal, a minha filha tem que fazer faculdade, eu não dou conta de pagar para ela for out of the country, né, que era muito caro para mim. Ela falou assim, ok, tudo bem. No outro dia que eu cheguei lá, também eu nem conhecia o marido dela, né, na história. Tava o marido dela lá. Quis saber da minha história. Aí eu falei,
minha história é essa, contei a história para ele, e que a gente não tinha condições de ficar legal e de morar aqui ilegal por causa que a minha filha tinha que fazer. Tá, ele falou assim, traz todos os seus documentos e vamos ver o que eu posso fazer. Levei o meu documento e minha filha, que já falava um pouquinho de inglês, porque o meu inglês não era enough nessa época. Você acredita que ele levou os meus documentos para o advogado da empresa, que é um pessoal chinês lá, uns advogados da empresa. Só sei que chegou da advocacia da imigração, advogada da imigração. Eles conseguiram nos legalizar através do nosso projeto anterior. E o porém, Paulo, que é muito engraçado essa história, é que a gente não tinha dinheiro. Aí piorou a situação, a gente não tem dinheiro para dar a entrada na nossa legalização, porque éramos 4. Ele falou para mim assim, não se preocupe. Aí eu comecei a limpar o prédio deles. Eu trabalhava na casa e limpava o prédio também, que é um prédio muito grande, né? Ele falou assim, não tem problema. Ele pagou todo o processo, sem nunca me falar que eu tinha que pagar $10, não. Quando chegou a entrevista, que nós fomos fazer entrevistas, nós fizemos a entrevista, eu lembro que foi 1º de abril, meu marido estava louco para o Brasil, isso 9 anos já aqui na América. Nesse período já passou 9 anos. E logo em seguida chegou o Green Card. Aí quando eu fui falar para ele do Green Card, eu mostrei, ele falou assim, só me mostra o Green Card. Eu mostrei para ele. Aí eu perguntei para ele assim, falei assim, por que você fez isso para mim? Você não me conhece, você não sabe se eu roubei, se eu matei, como que eu saí do Brasil. Ele falou para mim, você é uma boa pessoa. Aí, desse dia, aí eu falei assim, agora, como que eu vou te pagar? Eu falei, olha, eu não tenho condições de tirar todo o dinheiro que eu faço part-time para você aqui. Eu só sei que ele foi descontando, eu descontava metade, eu ficava com a metade para sobreviver, né? Quando inteirou $12 mil, ele me chamou, e isso no total deu $36 mil a nossa legalização aqui nos Estados Unidos. Ele me chamou na sala dele e falou assim, a sua dívida está paga. Pensa. Então, hoje eu tenho a minha filha que já é formada em Business Administration, tenho o meu filho que já é formado, conseguimos pagar toda a faculdade dos nossos filhos limpando, que eu tenho companhia de limpeza aqui, limpando. Então, foi essa a jornada da Cida da Lázara aqui nos Estados Unidos. Teus filhos, você falou que se formou em quê? A minha filha é formada em Business Administration e meu filho é em Marketing. Marketing, que legal. E me fala uma coisa, o que hoje você tem uma empresa de limpeza e teu marido está fazendo o quê? Meu marido trabalha como handman para uma companhia americana, que eles têm vários prédios, então ele trabalha só para essa companhia, que ele faz, tipo, precisa de pintar, precisa de fazer alguma coisa, ele trabalha para essa companhia, sabe? Então ele ficou fixo numa companhia assim. Entendi. Teus filhos já se casaram ou ainda não moram com você? A minha filha, sim, casou. Meu genro tem uma companhia de roof aqui. Ela tem 3 filhos. O meu filho também é formado. Isso. Meu filho também é formado, mas ele continua vivendo em casa. Está com 24 anos. Exatamente a época que eu vim para cá. Entendeu? Mas uma coisa bem interessante nessa história que eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo é o seguinte. Porque muitas vezes nós tomamos certas atitudes nas nossas vidas que muitas pessoas julgam, né? Julgam, você está errado, fala, isso não é coisa de Deus, vim legal, vim pelo México. Mas imagina, se a Lázara não tivesse tido coragem, porque precisa... A gente já precisa ter coragem para vir para os Estados Unidos de qualquer forma, até legalmente. Até quem tem muito dinheiro, quem é investidor, ou quem tem trabalho, quem já vem 100% legal, precisa de coragem. Para aqueles que vêm, que faz o overstay, que vem com visto de turista e acaba ficando, precisa de muita coragem. Imagina para aqueles que vêm pelo México, que precisa muito. Eu nunca recomendei, não recomendo, porque é perigoso, muitas pessoas morrem, mulheres são estupradas, crianças são abandonadas, são raptadas. É uma loucura, não deve, mas também precisa ter coragem. Então, se a Lázara não tivesse
do jeito dela, tido essa coragem de chegar aqui, talvez os filhos delas hoje talvez não teriam formado, não teriam, com certeza absoluta, não teriam a vida que eles têm hoje, as oportunidades que eles têm hoje. Então, portanto, pessoal, a gente tem que tomar cuidado antes de julgar as pessoas, porque uma coisa que a gente faz pode mudar gerações. Óbvio que todos nós, principalmente quem escolheu fazer alguma coisa que não é certa, tem que saber que pode haver consequências, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ela, mas poderia ter acontecido. Mas o ponto que eu quero, a mesma coisa na minha história. Eu vim como turista e nunca mais voltei. Mesmo assim, me legalizei, virei cidadão americano, blá, blá, blá. E hoje tenho uma família, tenho filhos, blá. Né? Vivo o sonho americano, porque eu decidi fazer isso. Então, não vamos julgar as pessoas pelas decisões que ela tomou para a vida delas, e sim, olhe para o teu umbigo e para as coisas que você está fazendo para a sua família. Antes de julgar o próximo, foca em você, que foi o que ela fez. Focou nela, focou na família, e graças a Deus, dois filhos formados, empresa de limpeza, marido trabalhando, e está vivendo muito bem. Obrigado. Antes de eu passar para você, deixa eu fazer o jabá da minha amiga Ale Crisanto, lembrando que ela descobriu a maneira de você que tem você que já tem uma universidade no Brasil, você pode fazer uma pós aqui e começar a trabalhar no outro dia com visto L1, que é um visto de estudante, que muitas pessoas acham que não dá para trabalhar. A lei Crisanto encontrou um loophole, uma pegadinha na lei, onde as pessoas vêm e começam a trabalhar no outro dia. Inclusive, ela, que veio aqui no canal Perguntas, contou a história dela, e ela está trabalhando, ela está dando 2 ou 3 dias de workshop, está aqui, ó, workshop gratuito. Isso é uma coisa dela, não tem nada a ver com o canal Perguntas, mas eu fui procurar saber se era verdade, e realmente existe este visto F1 e esses negócios de poder trabalhar. Tá bom? Então, entre em contato com ela se você já tem uma faculdade e gostaria de fazer uma pós-graduação aqui nos Estados Unidos, e ela tem todo o caminho para você. Tá, e me fale, o que tu anda fazendo da vida hoje? Rapidão. Bom, rapidão. Eu resolvi usar a minha história de vida e não deixar as pessoas passar pelo que eu passei. O que eu decidi fazer? Como eu tenho uma empresa de limpeza, quando as pessoas chegam aqui, a primeira coisa que elas fazem é trabalhar na área da limpeza, porque não tem outra opção. E com essa chegada exagerada de imigrantes, eu comecei a tentar diminuir o que eu passei, não deixar eles passarem. Decidi profissionar pessoas a trabalhar na área da limpeza. Foi uma situação bem complicada, porque ninguém faz isso aqui ainda. Eu decidi treinar essas pessoas, eu faço assim, um curso para iniciante na área da limpeza. Isso são uma das coisas que eu faço para ajudar as pessoas, porque é muito difícil, Paulo, você levar essas meninas que essas mães que chegaram. Eu nunca contei essa história para as minhas funcionárias, ninguém sabe o que eu passei para chegar aqui. Chegar e começar, tipo assim, eu cheguei hoje, amanhã eu vou limpar a casa. Não é assim. Eles não conhecem nada. E a maioria dos imigrantes hoje, Paulo, eles estão chegando de cidades de interior, muito interior. Eles não conhecem o que é um VEC, eles não conhecem os produtos. Olha, eu já tive que pagar tapete porque a pessoa deixou o bleach cair. Eu já tive que pagar um flor da cozinha toda porque eles usou Easy Off no chão. Então, eu tive que manchar. Então, hoje eu faço esse tipo de trabalho. E não só aí, eu comecei a fazer lives com pessoas, porque a gente ajuda muita gente na igreja, eu ajudo muito no meu website de Universo da Limpeza, que é um website para você entrar, as pessoas podem entrar e colocar seu nome, tipo eu, Cida. Eu estou procurando um trabalho de limpeza, eu coloco as minhas características, como se fosse uma agência de trabalho. Eu dirijo, eu tenho experiência nisso e nisso. E as pessoas que estão, donas de schedule, donas de companhia, podem entrar lá e colocar, eu estou precisando de uma funcionária nesse tipo, entendeu? Entendi. Então, eu comecei a fazer essa transação, porque é muito mais fácil. Outra coisa, eu comecei, a população começou a me conhecer bastante nessa área. E hoje eu faço parte da Brasília Women Group.
e a gente trabalha muito nessa área de ajudar as pessoas. Com isso, vendo a necessidade também das pessoas, eu comecei a fazer lives. Por que essa live? Eu já assisti várias lives suas, eu vejo. A gente passa informações, que é o mais importante aqui. Porque, olha só, eu já entrevistei, eu já fiz live com uma pessoa, uma secretária de uma escola. Quantas e quantas pessoas que chegam aqui e não sabem colocar o filho na escola? Sim. Entendeu? São informações de escola. Então, eu já entrevistei pessoas, donas de schedule. Quais as dificuldades de você escolher um helper hoje para você levar, para você pôr dentro de uma casa? Você confia nessa pessoa? Essa pessoa, ela sabe fazer o trabalho? Então, são informações, tipo, pessoas que chegaram aqui e limpou casa, hoje tem um excelente trabalho. Então, eu comecei a passar, eu vi que a nossa população, o brasileiro, ele não tem aquela formação que ele precisa se profissionalizar para qualquer coisa que ele vai fazer. Isso me assustou muito. Porque se pegar a minha história de vida, eu trabalhava no escritório, eu tinha um cargo de chefia. Eu cheguei aqui, eu fui limpar a casa. Eu passei, olha, eu vou te falar, hoje eu passei fome com dinheiro no bolso porque eu não sabia ir lá comprar. Então, se a nossa comunidade brasileira ela tiver consciência que ela tem que se profissionalizar para qualquer coisa, ela vai se dar bem. Tipo, olha, já tem pessoas que chegou aqui, ela começou na limpeza de casa, ela é advogada hoje, pessoas que começou na limpeza, é dentista, pessoas que começou na limpeza tem uma clínica de estética. Então, a gente tem a capacidade, nós somos igual camaleão, a gente tem a capacidade de fazer qualquer coisa para se dar bem na vida. Olha, eu cheguei sem falar hi nem bye. Hoje eu tenho uma empresa, eu emprego pessoas, são 8 famílias que sustenta pelo trabalho que eu dou para eles. Entendi, muito legal. Entendi o que você faz e é muito bacana. E você faz essa live no teu Instagram, ô Lázara? No meu Instagram. Muito bacana. Olha, parabéns pelas suas conquistas aqui nos Estados Unidos, parabéns pela sua trajetória, parabéns por esse novo projeto que você vem fazendo. E é isso aí, usa as coisas boas que você aprendeu, usa a sua experiência para ajudar as pessoas. E quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais abençoado nós somos também. Né? Então, é uma coisa bem legal na vida, porque eu sempre falo para as pessoas que o segredo de viver é doar. E quanto mais caridade, quanto mais bem você faz, automaticamente você vai ser muito mais abençoado. Então, se você que está me ouvindo e ainda não faz nada para ajudar o próximo, faça um teste que eu tenho certeza que você vai ver como a sua vida e a vida da sua família será abençoada. Então, para quem não conhece, que dia que é as suas lives? Fala onde encontrar, já faz o teu jabá rapidinho. Olha, eu faço live todas as quintas-feiras no meu canal do Cida Service, porque eu não pus o meu pessoal, porque eu acho que nós estamos falando de trabalho, e é isso que eu quero passar. Todas as quintas-feiras, das 7 às 8 da noite, a gente está falando com pessoas muito, muito interessantes, pessoas que têm uma história de vida e que pode acrescentar muito na vida de todos, sabe? E no dia 17 de dezembro, eu estarei dando novamente um treinamento. Pode ser online e pode ser pessoal. As pessoas podem estar entrando no meu Instagram, Cida Service, que vocês vão lá ver lá, curso... Eu tô confundindo português com inglês. Cleaning Course, tá vendo? Eu não sabia se eu falava português ou inglês. Cleaning Course. A gente tá lá para fazer ajuda. E também a gente não só, Paulo, a gente faz isso como... A gente tenta ajudar os imigrantes de todas as maneiras possíveis. De todas as maneiras. Você pode estar mandando perguntas, porque eu dou dicas, Paulo. Se você ver no meu Instagram, eu dou dicas de como limpar. Entendeu? Então, eu dou dicas, eu ensino a pessoa, se a pessoa quer montar um schedule, ela pode me ligar, pode tirar qual a dúvida. Cida, como que é para você captar um cliente
como que é para você manter um cliente. Então, eu estou fazendo tudo isso, porque eu acho que essa facilidade que o pessoal hoje tem de ter informações, eles têm que agarrar isso. É isso aí, tem que aproveitar pessoas como a Cida, que está aí ensinando tudo na internet. Cida, desculpa, nosso tempo acabou. Beijo, parabéns. Fica pessoal, com Deus. Vai lá, vai conhecer o trabalho da Cida, não, da Lázara. Que é? Peraí, de onde que veio o Cida? É Lázara Aparecida. Você lembra que eu falei que o Cida? É verdade. Eu falo, peraí, de onde que veio o Cida? O Cida veio do Lázara Aparecida, que tem um nome gigantesco, que é a Lala Miranda. Gostei, galera, tá vendo? Deus. E a gente vai falando, não esquece, vai lá ver o trabalho da Ale Lisandro. Ale Lisandro? Lisanto! Meu Deus. É muita gente, muito nome. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigada pela oportunidade.